Cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma satisfação, alegria, poder, através dessa reflexão, trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Salmo 3. O Salmo 3 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Querido telespectador, esse Salmo 3 mostra a fé inabalável em Deus. É muito importante nas nossas vidas nós mantermos uma fé inabalável em Deus. A vida, ela nos reserva diante de algumas circunstâncias, algumas questões de felicidade, outras assim gratificante, e às vezes algumas coisas apresentam-se de forma dolorosa. Davi aqui, ele tocava sua harpa e cantava suas melodias de vitória, mas às vezes se via rodeado de inimigos e clamava a Deus. Assim também é na vida de cada um de nós. Observe que Davi ficou perplexo diante de tantos inimigos. No versículo 1, ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Em determinado momento, essas situações, elas surgem, não é? Ele usou os termos: se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. O seu próprio filho, Absalão, formou grupos contra Davi. Você observa isso no texto que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 15, e o versículo 12. Já parou para pensar, a pessoa perto, amigo, era para ser amigo, estava ali junto da família, e em algum momento, não é, se levantou para querer destruir. 15, o versículo 12 diz: também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Veja que algo, veja aí, segundo Samuel capítulo 16, o versículo de número 15, diz assim a palavra: e Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel, não é? Muitas pessoas estavam ali justamente conspirando contra o servo de Deus. Por isso que ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Era um desabafo e, ao mesmo tempo, uma oração de Davi. E nós precisamos, de alguma forma, e também os servos de Deus, eles muitas vezes estão passando por esses dramas, não é? Quantas vezes você olha assim e diz: Senhor, a prova tem crescido, quantas coisas têm surgido em nossas vidas.
mas você precisa manter a sua fé inabalável em Deus. Você não pode de forma alguma se desestabilizar. Não, porque o intuito é esse. Mas você, quando põe a sua fé inabalável em Deus, você se mantém sabendo que Deus vai intervir. Davi ouve comentários opressivos e negativos. Veja que pessoas muitas vezes, no versículo 2 diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Quantas vezes surgem pessoas e dizem assim, está perdido, não tem solução, está acabado. E se nós não estivermos firmados verdadeiramente em Cristo, nós vamos acreditar nessas palavras negativas, mas nós precisamos manter a nossa fé inabalável, como Davi se manteve diante do seu Deus. Nós também temos agora que manter-se. E eu quero dizer nessa oportunidade, querido telespectador, que essa palavra tem direção para o teu coração, para você não ficar abatido diante das negativas, diante de alguém que chega assim, não há em Deus salvação para ele, nem para ela, mas eu quero te dizer que há. Deus está preparando algo muito especial para fazer na tua vida, acredite nisto, não esmoreça, não coloque as harpas no salgueiro, mas verdadeiramente se proponha a ficar diante do Senhor Jesus. Observe, querido, que os inimigos usam a guerra, palavras para intimidá-lo. E tem coisas na nossa vida que não é diferente. Palavras que vêm para nos intimidar, para nos deixar, muitas vezes, tímido. E os tímidos voltam. Os tímidos param. Os tímidos desistem, os tímidos muitas vezes ficam com medo, apavorado, mas Deus não quer você apavorado. Deus quer que você acredite, quer que você confie e saiba que Ele está pelejando por você, não é? Intimidado. Veja que diante de tudo isso, tais argumentos tentam lançar dúvida sobre o cuidado de Deus para com Davi. Veja no Salmo de número 42 e o versículo de número 10, o salmista, ele nos diz, 2:10, ele diz assim, esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus, onde está? Veja que Davi sentiu como se fossem os seus ossos foram esmigalham-se-me os ossos. Só diante da proposta das pessoas dizerem, o teu Deus onde está? Talvez você esteja vivendo este momento, talvez você esteja vivendo esta situação que Davi ali se encontrava, não é? Mas o ataque à fé e à moral são mais fortes que os bélicos. E é verdade. Tem muitas pessoas aí, muitas vezes feridas, magoadas, que de repente quando a gente analisa belicamente, não causa danos, como palavras muitas vezes que vêm de forma negativa, que vem parece inflamada, né, com uma ação venenosa, mas eu quero te dizer que nessa oportunidade o Espírito Santo de Deus que vê o teu coração, ele quer sanar e está querendo dizer para você, levanta a sua cabeça, levante a sua cabeça e acredite, mantenha a sua fé inabalável em Deus. Observe que essa questão é uma questão, observe o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 5, e o versículo de número 11 e 12, a palavra do Senhor, ela nos diz desta forma, bem-aventurados sois quando por minha causa
olha aí, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí ele diz algo importante. E será que dá para se regozijar nisso? É o versículo 2. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozije-se, alegre-se diante dessas dificuldades que estão surgindo. Davi demonstra uma fé inabalável em Deus quando ele menciona no versículo 3 e também no versículo 6, ele diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Versículo 6, ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi estava firme, Davi chama Deus de escudo. Escudo é o quê? É uma proteção. Escudo é proteção e Deus é a tua proteção. O salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, vamos ler todo o Salmo 91, versículo de número 7. Ele diz: ainda que os ímpios brotem como a erva, eu estava lendo o 92, mas é o 91, e o versículo de número 7, ele diz desta forma, ele diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Pode se levantar, mas quem está com você é Deus. Quem está com você é o leão da tribo de Judá. É aquele que peleja e não perde. É aquele que tem a vitória já garantida. Mas esses momentos você há de convir que nós precisamos passar para entender, exclama que Deus é sua glória. Ele diz, né? Ele diz assim, no versículo 10, eis a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele atribui a Deus sua estabilidade. Exalta a minha cabeça. Glória a Deus. Não é? Você não vai ficar cabisbaixo, você não vai ficar, não. Você vai, não é andar soberbamente, como uma posição de arrogância, de forma alguma. Mas quantas vezes alguém quer ver você cabisbaixo, não é? Ali, humilhado, mas Deus, Ele é a tua glória, e se Ele é a tua glória, você vai levantar sua cabeça em posição de um soldado posicionado diante do Senhor, com a sua fé inabalável diante dEle, e vai continuar. E as pessoas que estão de repente achando que você está perdido, eles vão ficar surpresos, porque Deus é contigo por onde quer que você ande, Ele é conosco e nós precisamos fazer jus a isso. Davi diz: não ter medo, ainda que milhares de inimigos o cerquem. Não é? Versículo de número 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Pode vir, não é? Mas aí Deus está conosco. Tem hora que as pessoas se levantam de um lado, se levantam de outro, e muitas vezes faz aquele complô, querendo ver você, nós, até dentro de uma condição de medo. Mas ele disse: eu não vou ter medo. Glória a Deus por esta palavra. Não é? Recebe esta palavra, não tenha medo, levante a cabeça, não é? As pessoas vêm muitas vezes querendo desestabilizar, e você diz, como Davi disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, e esse filisteu incircunciso, ele vai cair. Você não está confiando na sua própria força, você está confiando no Senhor. Davi faz jus a isso. Eu acho lindo esse versículo: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Pode tomar, mas a gente tem que ficar lá sabendo
com uma fé inabalável que Deus vai desbaratinar a situação, que Deus vai dar vitória em nome do Senhor Jesus, porque Ele é conosco, Ele é com a gente. As coisas complicam, mas Deus é especialista em descomplicar a situação. Davi entendia desta forma e estava ali, não é? Faz declarações de glorificação ao invés de reclamar. Isso é importante. Não é? A gente tem hora que, em vez de reclamar, a gente levanta e exalta a Deus. A gente glorifica, a gente canta, a gente exalta, enaltece ao nosso amigo Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. Então a gente não fica com palavra de murmuração, não de forma alguma. Não é verdade? Talvez a situação e veja que quando uma pessoa entra no estado de medo, aí ele começa a gritar, começa a se apavorar, começa a dizer que não tem jeito, não tem solução, mas você vai dizer como Davi disse, não é? Eu não tenho medo de milhares, pode se levantar porque vai cair tudo por terra em nome do Senhor. Veja que os crentes devem guardar esta lição e falarem bem de Deus, de vez de estar murmurando, de vez de estar dizendo, ó vida, ó dor, não tem jeito, não tem solução, que é isso? Tem jeito, isso vai passar, isso passa, isso é um momento. Agora a gente muitas vezes, quando diz a palavra de Deus em Romanos 8:28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então você também, isso tanto coisas boas, como coisas também que muitas vezes surgem de forma negativa. E a gente tem que aprender. Eu vou te dizer mais uma coisa. Tem coisa que nossas vidas, quando ela é negativa, tem hora que ela deixa um legado muito maior do que uma bênção. Porque ela nos forma, ela nos forja, ela nos dá um modelo. Não é? Porque a pessoa pensa que é alguma coisa, aí a prova vem e ele sabe que não é nada. Ele depende de Deus. Ele precisa se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Diga amém por isso. Mas mantenha a sua fé viva no Senhor Jesus. Davi não assiste passivo aos ataques do inimigo. É importante. Por quê? Veja o versículo 4 e o versículo 7. Ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Veja que isto aí é uma ação. Tem hora que as pessoas querem ficar de braços cruzados e até solicitando a um e a outro, mas nós precisamos fazer o nosso clamor. Veja o versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois referes nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Eu estava lendo, querido telespectador, me permita, esse texto e esse versículo, eu achei, no tempo da lei, valia tudo, né? No tempo da lei, o pedido era para quebrar o queixo, mas nós estamos no tempo da graça. Analise isso, você tem que pedir para Deus abençoar e não quebrar queixo de ninguém, não é verdade? Embora que a vontade seja dizer, Senhor, quebra o queixo dele, mas você não vai fazer assim. Você vai dizer, Senhor, abençoa, livra, porque nós estamos no período na graça, o Senhor tem estabelecido através dele, que através do sofrimento, né, a gente precisa verdadeiramente fazer. Eu me lembrei de um texto aqui para dar respaldo a isso, para ninguém querer orar e pedir a Deus para Deus quebrar o queixo de ninguém, como disse aqui o versículo, fere nos queixos a todos os meus inimigos, né? Não, a gente precisa, capítulo 12, 1 de Pedro 2, e o versículo de número 21, ele diz, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Aí ele diz no versículo 19 e o versículo 20, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando, o versículo 20,
e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos. E o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Veja que agora o posicionamento é outro. Não é que a gente vai pedir a Deus para que... Mas Davi, naquele momento, ele pede para que Deus quebre os queixos, né? Como ele diz aqui, Senhor, todos os inimigos, quebras os dentes. Até pediu até a Deus para quebrar os dentes. Mas a gente pede para Deus abençoar e ajudar em nome do Senhor, porque é dele a vingança, não é? É do Senhor. A gente precisa fazer a parte. Agora tem coisa que Deus trata, mas deixa ele tratar, deixa ele fazer da melhor forma possível. Ele chama por Deus, clama, ora, não é? Deus não fica inerte, Deus ouviu do céu, ele pede que os inimigos sejam feridos, não é? E o que você e eu não vamos de forma alguma fazer. Veja aí, só dando ênfase a isso, a lei permitia vingança contra os inimigos. Veja o Salmo 139 e o versículo de número 21, 139 e o versículo 21, a palavra de Deus, ela nos diz assim, 139 e o versículo de número 21 e 22 diz assim: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Abre aí, não é? Mas agora a gente observa que a graça, ela predomina, né? E a graça do Senhor, ela tem que predominar em nossas vidas. Davi recorreu à força superior para evitar confronto com seu filho, né? Absalão estava ali com todos para destruir Davi. Os crentes, nós, servos de Deus, e todos aqueles que têm a palavra no seu coração, antes de buscar a solução nos tribunais, não é? Ou em alguma questão ou outra, a gente precisa orar a Deus, porque Deus resolve. E lá em Filipenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 6, observe, abra sua Bíblia, por favor. Eu acho lindo esse versículo, Filipenses 4 e 6. A palavra do Senhor nos diz desta forma: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças. Então, querido, Davi também, nesse Salmo 3, Davi, ele repousa tranquilo e acorda, né, disposto. É assim a prova do crente, a dificuldade, mas ele dorme, ele tem um sono reparador, um sono tranquilo. No versículo número 5 ele diz: deito-me. Glória a Deus. Ele disse: deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Na verdade, talvez em algum momento você está dizendo assim: meu Deus, eu não sei como é que eu estou conseguindo dormir. Mas é o Senhor na tua vida, é o Senhor na minha vida que nos dá um sono reparador, um sono tranquilo, porque todos aqueles que estão confiando, estão com a sua fé inabalável nele, verdadeiramente ele tem, não perdi o sono, ele podia dizer, não perdi o sono, acordei, não morri não. Alguém pensa que a gente vai morrer, mas não vai morrer não, porque Deus tem algo para realizar na tua vida, não é? E não vai morrer não. O Senhor me sustentou, me guardou com vida, me protegeu, cumpriu nele o Salmo 91 e o versículo 10. Observa aí o que diz o texto, Salmo 91 e versículo 10. Não é aquela perseguição grande, mas no Salmo 91 e o versículo 10, a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Querido, não é? Aí tu observa que o salmista, ele
ele faz a diferença. Davi expressa solenemente o escape em Deus. Veja o Salmo número 3 e o versículo número 8, ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu acho lindo quando ele diz: do Senhor é a salvação. E não resta dúvida, querido telespectador, eu venho da parte de Deus desta reflexão dizer para você que é do Senhor que vem a tua salvação. É do Senhor que vem a saída. É do Senhor que vem a provisão. Não é? Talvez se você está querendo entrar em desespero para, em algum momento, resolver do seu jeito, eu venho nessa palavra aqui reflexiva dizer assim: pare, aguarde, porque é do Senhor que vem. O salmista foi enfático: do Senhor é a salvação. Isso nos dá a entender que salvação vem do Senhor e vem na hora certa, no momento certo, não é? Davi ora por Israel: sobre o teu povo seja a tua bênção. Aqui o transtorno de Davi passou como um vento ligeiro. Isso vai passar, porque do Senhor vem a salvação, vem o livramento, vem a bênção, mas Ele quer que você mantenha nele uma fé inabalável. A glória que espera o justo é tão maravilhosa que compensa passar e suportar todas as afrontas, não é? E manter-se cada vez mais firme diante do Senhor. Querido, esta é a palavra para o teu coração neste momento. E se você gostou, procura uma Assembleia de Deus, vai no Templo Central, ali na Cruz de Cabugá, esquina ali com a Mário Melo, e receba uma palavra. Curva sua cabeça neste momento e oremos. Querido Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Salmo 3 nos mostra que Davi manteve uma fé inabalável diante de Ti, diante de muitos inimigos que surgiram, mas ele teve vitória. E nós teremos também em Ti para a glória do Teu nome. Ajuda esse telespectador a manter esta fé inabalável em Ti e não fique titubeando, mas mantenha-se firme diante do Teu nome. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço hoje para todos sempre. Amém. Fica com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.